Fala pessoal, beleza? Pessoal, vídeo de hoje nós vamos verificar o que acontece quando nós temos um amplificador que a gente manda fazer manutenção e a pessoa que faz a manutenção não manja do negócio, tá? Não manja do babado, ou seja, o barato sai caro e vice-versa. Os apelidos que normalmente a gente dá aí pra galera, né, que Ctrl+C, Ctrl+V, os recapeiros, a pessoa que faz um monte de nada, né? E o amplificador volta a dar problema. Então, um dos maiores problemas que a gente tem, gente, são os amplificadores de alta potência que tem VI limiter. Então, o VI limiter, ele é uma faca de dois gumes. Se você não souber calibrar o VI limiter após uma manutenção, o que pode ocasionar um estrago muito grande na dinâmica do áudio e você ficar com o amplificador de certa forma xoxo, né? Pois é, então hoje nesse vídeo você vai aprender a lidar com essa situação. Eu vou ensinar para vocês uma forma bem prática para vocês realizarem o ajuste de vocês. E normalmente vocês vão precisar somente de um trimpó, que pode ser de 500R a 100R. Vou explicar para vocês passo a passo como você vai fazer para ajustar o seu VI limiter. Então vamos lá mostrar agora um VI limiter mal calibrado. Nós estamos hoje aqui com um Atrium 1200, que é um amplificador aí, que está aqui, ele está ajustado para 500 watts RMS em carga de 4 ohms, ok? Carga de 2 vai a 1000, mas ele não suporta 2 ohms devido à quantidade de transistor. Então, para isso, a gente adiciona o VI limiter, que é para evitar que as pessoas desavisadas coloquem aí um monte de caixa de som pendurada no canal do amplificador e venha queimar. Então, o VI limiter ele serve para quebrar o apogeu do amplificador, ou seja, se você tiver aí 40 volts na saída C com 4 ohms, você vai ter 4 vezes 4, 16 dividido por 4 ohms, você vai ter aí 400 watts RMS na saída. Se você colocar o sistema acústico, suas caixas de som com 2 ohms, você vai duplicar a potência, vai sair de 400 e vai para 800. Então isso vai danificar o seu amplificador, ok? Porque ele não está preparado para suportar essa baixa impedância. O outro aspecto que a gente vai analisar, mas não nesse vídeo, é o aspecto do transformador. Porque tem muitos amplificadores, principalmente os da Cygnus, trabalha com transformador já no talo, ou seja, você não consegue tirar mais potência do que ele consegue fornecer. Então ocorre a saturação do transformador e você vai aquecer, vai ter mais perdas ainda e vai ter uma potência reduzida. Então não é uma boa coisa você operar com impedâncias inferiores a que o fabricante estipula, tá certo, gente? Quanto mais você sacrifica o amplificador, mais ele vai estragar a curto prazo de tempo. Então vamos lá simular um VI limiter descalibrado. Vamos fazer de conta que ele veio fazer manutenção, a gente trocou as saídas, trocou os drives, fez a manutenção completa, a limpeza, fez o recap e chegou a hora de fazer os testes do amplificador com o osciloscópio, tá certo, gente? Então eu adicionei aqui, ó, o potenciômetro para aqueles que querem fazer o ajuste prático, sem precisar fazer cálculo, tá aqui, ó. Então eu coloquei um trimpó nesse circuito aqui, ó. Eu desenhei para vocês observarem como funciona o VI limiter. Então o VI limiter, ele tem um transistor que quando ele é polarizado, ele coloca uma das fases do amplificador, ou pode ser a positiva ou negativa, eu só exemplifiquei uma aqui. Então ele coloca aqui isso aqui, ó, em curto e diminui a dinâmica do amplificador. Como é que isso funciona? Então o amplificador está recebendo sinal aqui, analógico, senoidal. Então positivo vem, é amplificado, aqui é o transistor de saída, aqui é o resistor de emissor, RE, e aqui sai um resistor
que vamos colocar que aqui é um tripó que é ajustado. Vou botar aqui, você ajusta ele, o valor dele, e ele vai jogar aqui uma tensão, uma corrente de acordo com a diferença de tensão que você tem entre esses dois pontos. Então eu mostrei para vocês aqui, ó, que nós temos uma medição em cima do resistor de emissor, que é como a gente faz a análise do V-limiter. Então eu estou medindo aqui e estou colocando ali para funcionar, e vou medir o amplificador. Então a partir do momento que eu vou dando potência do amplificador, vai aumentando a tensão, ok? Ok? Então essa tensão que você vai encontrar entre os terminais do resistor de emissor, você vai usar para calcular qual resistor você tem que colocar aqui. Claro que existe uma relação também ôhmica, né, no resistor que está aqui para o fechamento do circuito. Então o que acontece nesse sentido aqui? O amplificador, ele vai gerar uma diferença de corrente aqui, vai gerar uma corrente aqui que tem que ultrapassar o 0,7 para conduzir completamente o transistor. Então ele vai trabalhar dentro de uma faixa linear aqui dentro, ou seja, ele vai incrementar a quantidade de corrente para poder ir fazendo o fechamento desse transistor. Então ele vai funcionando como uma abertura e fechamento de uma válvula, que fosse dosando aqui o nível de terra que está aqui nesse ponto. Então o resistor, quanto mais potência você dá, mais circula a corrente nesse resistor. Você calcula a corrente que está aqui, e essa corrente que calculada que está aqui, ela vai ser calculada através desse divisor de tensão para chegar aqui e proporcionalmente acionar o circuito de V-limiter, ok? Então muita gente não sabe fazer essas contas. Eu garanto que o pessoal que fez o nosso curso de manutenção sabe fazer essas contas lá para fazer qual resistor que tem que colocar, qual a impedância. Então a primeira informação que a gente tem que trabalhar, ó, qual a impedância mínima do amplificador. Então se o amplificador tiver impedância mínima de 4 ohms, você vai ter que fazer todas as análises baseadas em 4 ohms, ok? Porque a gente sabe que se botar em 8, o ponto vai mudar, né? Vai duplicar e não vai ter a nossa limitação, devido a não circular corrente pelo resistor de emissor. Então vamos lá fazer uma análise do osciloscópio, ok? Vamos lá. Subindo o sinal aí, ó, você vê que o nosso sinal está perfeito, vai chegar um nível de tensão na saída que ele vai começar a cortar o sinal. Eu só coloquei uma limitação de um lado negativo, você já vê esse lado aqui, ele vai começar a cortar antes desse aqui. Então vamos subir, ó. Então a partir do momento que eu vou subir no sinal, você vê que já começou a ficar abaulado aqui. Isso é sinal que o V-limiter já está atuando no amplificador, ok? Então eu estou subindo, ó. Observe que o pico aqui é bem maior do que o vale. Então você tem aqui, ó, a incidência comprovada do V-limiter, ou seja, aqui está ceifando já antes do que aqui. Porque aqui eu estou sem V-limiter. Se tivesse V-limiter nos dois canais, iria ceifar dessa forma que vocês estão vendo aí. Então estou subindo o sinal, ó. Começou a ceifar no positivo, o negativo já está ceifando há muito tempo. E olha o que acontece quando a gente satura o amplificador, ok? Observa lá, ó, aquele barulhinho ali. Aquilo ali, gente, é uma oscilação devido à inserção de um componente, no caso o transistor, no VAS. Então esse VAS ele vai tender a oscilar, que vai sair do ponto dele. Então isso aí vai esculhambar a dinâmica do som, e com isso você vai ter o seu som prejudicado. Então como fazer para calibrar esse carinha aí, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer é retirar o V-limiter e você entender quando ele está fazendo ceifamento. Eu vou parar esse vídeo aqui para poder tirar o V-limiter do polo negativo para você observar. Pronto, pessoal, eu tirei aqui, desabilitei o V-limiter, tá? Na verdade eu só fiz
aumentar o valor dessa resistência aqui, né? Para a gente realizar alguns testes aqui. Então vamos lá no osciloscópio com o V-limiter descalibrado, né? Ou seja, ele liberado aí para uso, sem atuação. Então observe que a senoide está toda limpinha, né? Perfeita. Então, o que ocorre aqui? O V-limiter ele está sem fazer nenhum tipo de bloqueio nos VAS. Vocês observaram aquela oscilação que vocês perceberam ali? Aquilo ali é justamente quando você muda o fator capacitivo do transistor do VAS, que normalmente você tira o amplificador do ponto. É o tal do capacitor Miller, né? Bom, a gente não vai se ater muito a esse item, porque o intuito aqui é a gente conhecer o nosso V-limiter, né? Os prós e os contras. Então vocês observarem que os prós do V-limiter é justamente quando você atinge determinada potência e consegue limitar, né, o áudio que está saindo para não deixar danificar o amplificador. Então ele passa a ser um dispositivo de segurança que foi inserido, né, pelo fabricante para não deixar que você ultrapasse os limites do amplificador. Como são os limites ultrapassados? É baixando a impedância, mexendo na manutenção dele, ou seja, trocando os resistores de emissor por outros diferentes. Uma série de mecanismos que danificam o V-limiter também. Então com isso você passa a ter uma faca de 2 gumes, que é um V-limiter que vai detonar seu áudio se você não ajeitar, e se você deixar ele aberto e continuar utilizando baixa impedância, você vai ter problemas com o amplificador, vai queimar devido à quantidade de corrente excessiva nos transistores de saída. Então vamos lá fazer um pequeno adendo aqui para vocês entenderem. Vamos fazer de conta que o amplificador foi fazer manutenção em determinada assistência técnica, e chegando lá, a assistência técnica detectou que os transistores estão estragados devido justamente a mau uso do aparelho, né? Botaram impedância inferior que ele suporta, então ele abriu o bico. Então ele vai lá, substitui os transistores. Aí ele, sabendo que o dono do amplificador é um cupim de ferro, ele chega lá e aumenta as resistências de emissor, que antes era de 0R47, ele bota 1R, vamos supor. Então botou a resistência de 1R. O que acontece quando você faz essa intervenção mágica? Você vai diminuir a corrente circulando nessa malha aqui, ok? E isso faz com que o V-limiter fique completamente desestabilizado. Se você botar uma resistência grande aqui, o que vai acontecer? A corrente que vai ultrapassar aqui, ela vai aumentar em relação ao que passa aqui. Vai ser um circuito divisor de tensão, ok? Que aqui dentro, gente, tem um resistor também. Aliás, transistor é um resistor, ok? Controlado, né? Então o que acontece aqui? Toda vez que você substituir os transistores de saída, obrigatoriamente você tem que trocar os resistores de emissor. Obrigatoriamente. Então o que acontece se você não fizer isso? Devido à sobrecarga, observa que aqui mudou a relação ômica, né? Ou seja, era um resistor aqui, vamos supor, de 1R, passou a ser de 2Rs, ok? Essa situação vai fazer com que o resistor aumente a corrente e ele vá acionar o V-limiter bem antes de o amplificador atingir o ponto máximo. Ok? A outra alternativa também que o pessoal faz é reduzir esse resistor aqui para valores menores do que o original do fabricante. Então com isso, a resistência aqui menor, a corrente que vai estar circulando nessa resistência vai ser menor também. Então com isso você vai retardar a atuação do V-limiter. Ou seja, é como se ele tivesse sem uso no seu amplificador. Então, muito cuidado
quando for fazer intervenções no seu amplificador, e nesse amplificador tiver um VI limiter, então você tem uma escolha: ou você habilita, continua habilitado e faz a sua calibração, ou você desliga o VI limiter por completo. Aí no caso, você desligando, o amplificador vai estar solto, né? Ou seja, ele vai dar a potência que o transformador puder dar. Se você não tiver muitos transistores na saída e baixar a sua impedância, ele vai queimar. E você vai ter um som com as restrições do dono. Porém, se você for colocar o VI limiter e fazer a parte de calibração, você vai ter que se adequar ao manual técnico do aparelho, ou seja, colocar os resistores correspondentes, ou então você colocar os novos resistores que você mudou o valor e recalibrar o seu VI limiter. Tem como? Tem. Então vamos lá. Vocês viram que eu coloquei esse trimpó aqui, ó, ligado ali no resistor que sai do emissor e vai para o VI limiter. Então eu consigo ajustar a corrente do disparo do VI limiter, ok? Lembrando que esse disparo, gente, ele é proporcional, ou seja, quanto mais energia circula nesse resistor, mais freio ele dá lá, mas ele aperta o freio, ok? Então, se você tiver aqui, vamos supor, uma corrente de 1 ampere ultrapassando aqui, e for a corrente que você mediu na potência máxima do amplificador, essa corrente não vai poder atuar no VI limiter. Ultrapassando o limite de 1 ampere, sinal que você está com a impedância do alto-falante mais baixa, ou você está usando o amplificador já em saturação. Então, se você botar saturado aqui, a corrente vai aumentar, ok? Aquele volume que você dá excessivamente. Então, o VI limiter, ele não é uma solução para diminuir volume, ele quebra a dinâmica do áudio, ou seja, ele insere um freio no VAS, que é o dispositivo que faz a propriedade de transcondutância, e isso ele freia o áudio, mas não freia 100%, ok? Ele vai começar a estragar o áudio, você vai ver que o áudio está distorcendo, né? Porque vai estar em ceifamento, e aí você vai baixar o volume, vai lhe forçar a baixar o volume. Se você colocar uma impedância muito baixa em relação ao que o fabricante estipula, você também vai ter um problema no aumento da corrente que vai circular, ou seja, o VI limiter ele vai atuar mais rápido, mais cedo do que ele iria atuar se tivesse com a impedância correta. Então vamos fazer alguns testes aqui para vocês perceberem. Eu coloquei aqui de propósito uma outra resistência em cima da resistência de emissor. É um resistor de 0R5, né? Meio ohm. Em cima desse resistor de 0R47. Deu 0R25. E essa daqui eu tenho 0R47. Então a gente vai fazer a medição em cima desse resistor e em cima desse, para vocês terem uma noção do que acontece. Isso, gente, tem a ver também com a manutenção. Se você faz manutenção dos amplificadores e não testam os resistores de emissor, você vai correr o risco de ter valores distintos em cada resistor. E isso prejudica o funcionamento do VI limiter. Tem amplificadores que tem coleta de dados em todos os transistores, ó, como é o caso desse aqui, ó. Tem os resistores que coletam informações do emissor. Então, neste caso, se você tiver problemas aqui de distorção de valores dos resistores de emissor, você vai ter ou ele antecipando o bloqueio, ou ele aquecendo os transistores de saída. Por quê? Se esse resistor aqui for um resistor bem mais alto, esse transistor aqui vai trabalhar menos em relação a esse. Então aqui no caso do amplificador, esse transistor aqui vai trabalhar muito mais do que esse aqui, do que esse, do que esse, do que esse. Então eu tenho correntes aqui, ó. Inclusive quem quiser saber qual é a corrente que está sendo consumida, é só você pedir as correntes de um resistor de emissor
e multiplicar pela quantidade de resistores de emissor que você tem em seu amplificador, ok? Vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês. Vamos subir sinal senoidal, sem o limitador, tá atuando. E vamos medir a corrente máxima em cima do resistor, ok? Então a gente chegou ali dentro da zona próxima ao ceifamento e nós aferimos ali uma tensão entre os polos do resistor de emissor de 101 milivolts. Então eu já anotei aqui, ó, 102 dividir pelo valor da resistência deu um valor de 408 miliampere, ou 0,408 ampere. E se eu colocasse o medidor em cima de qualquer resistor desse aqui, que é de 0R47, observe a corrente que a gente vai aferir ali. Então vamos subir o sinal aqui. Vamos voltar aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, uma corrente de 0,221. Então essa corrente que circula nesse resistor aqui é maior do que nesse. Então é por isso que o VI limiter, se você misturar valores de resistores, você vai ter distorções na medição do seu VI limiter. Então, gente, muito cuidado para que você faça a manutenção correta do seu amplificador e não crie problemas desta natureza aí com o seu amplificador, ok? Lembrando que o ajuste mais indicado é você fazer o cálculo da sua corrente, como eu fiz ali, que vai ser motivo para o vídeo que eu estou lançando aqui para o membro do canal. Então, se você não é membro, eu peço que você faça a sua inscrição, se torne membro, é R$5 por mês. Você vai ter direito a assistir todos os vídeos da sua categoria. Você vai ter desconto em nossa loja, em alguns produtos, de 5%. E vai assistir sempre os vídeos de lançamento primeiro do que as pessoas que são membros comuns, ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é para falar sobre esse assunto. É um assunto vasto. Ainda tem muita coisa, mas eu vou passar essas informações aí para os nossos membros, tá? Então se torne membro e aprenda a fazer o ajuste do seu VI limiter. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.